João Victor Teófilo tem informação. Pois não, João? O Supremo Tribunal Federal informou ontem que a imprensa estará proibida de registrar vídeos ou áudios das 82 testemunhas de defesa e acusação que serão ouvidas a partir da próxima segunda-feira naquele processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. As mídias nacional e internacional poderão acompanhar as sessões a serem realizadas por videoconferência, porém não terão transmissão nos canais oficiais do Supremo Tribunal Federal. Mesmo os jornalistas credenciados vão ter de acompanhar por meio de um telão na primeira turma, no entanto, sem fazer fotos ou vídeos. O tribunal justificou o ato com base no artigo 210 do Código Penal, que prevê que as testemunhas das ações penais devem ser ouvidas individualmente e sem que outras testemunhas acompanhem seu depoimento. Conforme o STF, faz-se necessário haver incomunicabilidade. Incomunicabilidade, Pitolli. Palavra difícil, hein? Agora, a OAB já tem uma fala. Segundo a OAB, não tem nada aí, João, nesse sentido. Segundo Beto Sabonetti, não tem nada. Até dei uma procurada aqui, mas não tem. Nada da OAB? Não. A OAB se então está me dizendo também... que, por enquanto, está tudo bem. Se tiver, vai dizer que está tudo certo. Né? É aquele negócio, me desculpe por existir. Exato, né? Desculpe por estar pedindo isso para você, Supremo, mas será que a gente não pode, de fato, né, fazer o que a gente sempre fez? Né? Então, a gente está falando de algo que também leva para a censura. A gente está também falando de algo de um país que ou entende que estamos na ditadura, estamos vivendo um estado de exceção, ou já não vai ter mais o que fazer. Porque quem poderia estar agora se levantando contra essa condição já se rendeu por interesses próprios maiores que o interesse da coletividade. No caso da OAB, a OAB está aceitando. A OAB está aceitando. Cláudio, é censura. É mais um ato de censura. E prevejo o seguinte: primeiro, que a OAB vai comemorar que a pressão que ela fez sobre o STF deu resultado e os advogados terão direito de entrar com seus celulares e permanecer com eles, pois, em relação aos advogados, não foi feito nada, não foi proibido. Foi proibido em relação à imprensa. Então, como o pessoal adora usar o outro lado da moeda para se assoberbar, eles vão comemorar. A OAB não vai falar nada, eu acho, sobre essa questão da incomunicabilidade do jornalismo. Mas o artigo 210 do Código de Processo Penal, ele diz aí que as testemunhas serão perguntadas cada uma por si, de modo que uma não saiba nem ouça o que a outra está fazendo. Só que o mesmo artigo 210 do Código de Processo Penal, no parágrafo único dele, estabelece o seguinte: antes da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para garantia de incomunicabilidade das testemunhas. Então, o que o STF está falando? Que todas as testemunhas, que eles falaram que 81, né, João? Que todas as 81 testemunhas são um único processo de uma única coisa. Quando um juiz faz isso no fórum, ele pega assim, vai ter audiência do Alexandre Pitolli. Ele pega os testemunhos do caso Alexandre Pitolli e isola essas pessoas para elas não assistirem nada e tal. Mas nenhum juiz nem pede celular para tirar. Tá? Agora, se aqui são 5, mas o caso tem mais 8 pessoas e no total dá 81, o juiz só isola essas daqui, dessa sessão. Porque depois vão passar dias... Porque são testemunhas do réu tal. Daquele momento específico do julgamento. Então, é para isso que esse artigo 210 do Código de Processo Penal existe, por isso que ele tem o parágrafo único para separar essas pessoas. O que o STF está fazendo... Mas está indo além. Mas aí que tá. O STF está proibindo a imprensa. Depois, se vazar conteúdo, o STF vai dizer que a culpa é de advogados. Aí o STF vai pressionar o OAB e os advogados para achar uma solução para nem advogados entrarem com o celular. Alegando isso daí, que é uma mentira, é uma manipulação, mas ditadura vive de mentira e manipulação. Então eles estão separando, dividir para dominar. Eles estão separando... Não, e amanhã vai vazar para a Globo alguma coisa? Porque o ministro do STF vaza para a Globo. A Globo fala, eu estou com o ministro aqui me dizendo. Leandro, é censura pela censura, Leandro. Inevitavelmente o foco é o mesmo da notícia anterior, Leandro. Uma coisa liga a outra e o comportamento é o mesmo, né? Faz parte da mesmo modus operandi, né? De censurar, de perseguir, né? E nesse caso aí, inclusive, a imprensa.
E aí também fica o meu questionamento, o mesmo, né, que eu fiz em relação à matéria, né, anterior que discutimos. O que eles querem esconder? O que a imprensa não pode observar ou noticiar ou transmitir que poderia causar tanto incômodo ao STF? É uma pergunta sincera aqui que eu faço, né, diante deste, claro, caso de perseguição e de censura, nesse caso a imprensa de um modo geral, né? Nós sabemos já como é que é o modus operandi, né, do STF ao longo desses últimos anos. O meu amigo Dr. Cláudio já explicou muito bem aí como é que é o procedimento, como deveria ser feito, mas nós estamos falando de procedimentos, processo ou procedimento em um país normal, né? Poderíamos, os exemplos que a gente busca na nossa memória ou nos livros, né, ou no próprio Código Penal, nós fazemos a sua interpretação se vivêssemos num país normal, democrático, tivéssemos uma Suprema Corte realmente preocupada em defender os nossos princípios constitucionais, processuais, penais, enfim. Mas não é o caso. O STF faz o que quer e os demais poderes, e inclusive a imprensa e toda a sociedade, tem que se colocar de joelhos e não pode questionar. Está aí a grande questão. Você não pode nem questionar o absurdo. Então, mas o Leandro e Cláudio, eu vou colocar uma dúvida para ambos aqui, ambos advogados. O presidente Bolsonaro já fez, por exemplo, alguns alertas, por onde passa em entrevistas, de que vários, em especial o próprio Felipe Martins, alguns dos generais, por exemplo, o Braga Neto, né? O próprio Mário Fernandes, que a gente precisa, eu até tenho dito para mais próximos do Braga Neto e próximos do Mário Fernandes, que nós precisamos todo dia lutar pela liberdade destes, depois eu trato desse assunto, mas vou pegar o Mário Fernandes, o general Mário Fernandes. O general Mário Fernandes está preso por conta daquela história do plano do punhal verde e amarelo. Se você pegar, né, qualquer coisa, parece que são 3 páginas, não tem nada tratando de nome, de como... Não tem nada tratando especificamente de alguém, tudo no campo da suposição, do achismo. E esse homem está preso. É um marido, é um pai de um menor, de um adolescente, né? Já está há 150 dias detido, 22 horas do dia sozinho, ou seja, uma solitária, num pseudo convívio no banho de sol, porque é pseudo, porque muitas vezes também está sozinho no banho de sol, então não tem convívio com ninguém, vive numa solitária já há mais de 5 meses. Esse cidadão está preso até agora e não foi ouvido. Ele não foi ouvido. Ninguém chegou para ele e falou assim: vem cá, ô Mário Fernandes, general, vem cá. Essa história aqui, ó, essa carta, esse plano, esse não sei o quê, conta pra gente. Até agora ele não foi ouvido. O que eu quero perguntar para ambos, rapidamente, por gentileza. Entendo que o Supremo Tribunal Federal está com medo, com receio, com vergonha, não sei qual termo a gente pode utilizar, porque muito provavelmente agora, já com indiciados, réus, com aparentemente investigação concluída, nós teremos fatos novos, mostrando a fragilidade, a fraqueza e a perseguição por parte do Supremo. Ou seja, no meio das testemunhas, temos pessoas ali que vão contribuir e deveriam ter contribuído ainda na investigação e desmontaria tudo isso. Não sei se eu estou sendo claro. Sim. Mas agora é a fase de instrução probatória, mas se aprofunda. Era lá atrás que eu tinha que ouvir esse cara, não agora na condição de testemunha de um réu que já está ali na condição de réu e pode ser condenado. Então eu acho que tem também um cuidado, vamos usar esse termo, do Supremo Tribunal Federal, porque uma única testemunha bem colocada, bem questionada, derruba tudo isso. Não tem golpe, não tem punhal verde e amarelo, não tem nada disso, que tem perseguição. Mário Fernandes, general, é um destes. Braga Neto, para mim, é o maior símbolo hoje dentre os presos de uma perseguição, e que a hora que for ouvido, na condição de testemunha, eu falo assim, não, desculpa, não tem golpe. Eu acho que é um cuidado do Supremo para que a gente, de fato, não venha saber o que está acontecendo ali, Cláudio. O Supremo, eu falava também há 2 anos atrás, na época preparatória da eleição de 2024,
E de 2022, inclusive, 2022, eu falava que com o Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral fazendo tudo o que estava fazendo e o Supremo seguindo, eu falava, gente, não é uma pessoa só com um grupo de assessores, tem que ter uma equipe muito grande de profissionais, de especialistas de várias áreas, além do direito, que estão monitorando, estruturando isso daí. Hoje nós sabemos, e o Mike Benz veio falar para o brasileiro sobre isso, que teve muito dinheiro da USAID, muitas entidades, dezenas de entidades patrocinadas pela CIA da esquerda americana, que é do Joe Biden, bancando uma estratégia que não é só no Brasil, mas em vários países, para destruir a oposição ao esquema que eles defenderam. Hoje a gente sabe que isso existe. Não é mais teoria da conspiração. Hoje é fato histórico. Mas, com esse grupo de pessoas, o que o Alexandre de Moraes e o Supremo fazem, Alexandre? Eles estão pondo o tempo todo novos tijolos e cercando, porque eles também estão com medo de onde está indo. Pode eclodir reclamações fortes dentro da caserna, porque o pessoal lá dentro está reclamando. A humilhação que as Forças Armadas passam para gente que está a partir de para fora da política. Você está falando dos que estão na cúpula, estão na política. Tem gente para baixo das Forças Armadas que não está nem um pouco contente com isso. Não, mas não tem força. Tudo bem, não tem força, mas existiram movimentos na história do Brasil... Os caras não querem discutir anistia, Cláudio. Que caras? Para um pouquinho. Os das Forças Armadas. Sim, Exército. Isso. Você está falando dos que falam pelas Forças Armadas. Então, mas só eles falam? Só eles falam. A hierarquia funciona assim. É claro. Só que a base do povo lá tá pé da vida. O Brizola ficou famoso na história do Brasil porque ele começou o movimento por baixo. O tenentismo na história do Brasil é o movimento por baixo. Eu estou falando isso porque o Supremo, além de politicamente apertar, além de estimular o Lula por vários militares em cargos que ganham 30, 40 mil em conselhos e instituições, ele também vai apertando no medo. Vamos prender todo mundo que queira. Por isso nós temos um general Braga Neto sofrendo que sofre, nós temos o Miranda sofrendo que sofre. O Márcio Fernandes. Mário Fernandes sofrendo que sofre, porque o Supremo está agindo para também calar a boca dessa frente de resistência a ele. O processo de ditadura é esse. Nós comentamos lá atrás que uma hora eles vão mexer na quantidade de pessoas. Não duvide, eles foram para a China, eles foram para a Rússia, eles são amigos do Maduro. O esquema da ditadura é montado assim, aos poucos e o tempo todo. E só nossa liberdade, nossa reação vai impedir isso. Fala, Leandro. Olha, perfeita a análise do Dr. Cláudio. E, de fato, a denúncia em si ela é extremamente frágil. Nós sabemos disso, já reiteramos isso aqui, explicamos por diversas vezes. As prisões que persistem até hoje, prisão sem pena, também são prisões ilegais. Só que eles, como bem já foi dito, eles não podem mais voltar, eles não têm como retroceder e se tornou um campo também bastante arriscado, né, para eles. E, de fato, eu entendo também que dentro das Forças Armadas existe, sim, né, a insatisfação. Obviamente que aqui eu não vou citar pessoas nem nomes, mas converso também com pessoas do meio que não estão lá na cúpula, mas aqui na base, que demonstram a sua insatisfação de ver colegas, né, passando pelo que estão passando de maneira injusta. Falamos aqui, há semanas atrás, inclusive, sobre situações de, apenas pegando como exemplo aqui, de juízes, desembargadores, também dentro do judiciário, há sim uma insatisfação. E vou além, em outras instituições que têm pessoas sérias nesse país, né, que realmente dedicaram a sua vida a uma carreira limpa, a uma carreira técnica, mas que estão vendo as suas histórias, as histórias das suas instituições indo para o ralo por conta dessa ditadura, dessa tirania, né, do STF. As pessoas estão realmente insatisfeitas. E aí, de fato, às vezes uma ação, uma reação parte, né, dessa base aqui que se une e diz, olha, temos que colocar um ponto final nisso. Então... e vindo aqui, né, voltando aqui para a questão dessas proibições, ou essa proibição aqui do STF de transmitir ou de publicizar, né, os depoimentos, é exatamente isso, a fragilidade dessas acusações, né, não há fundamento para essas acusações, é uma coxa de retalhos
onde se usou muito mal a criatividade, como foi estimulado, né, pelo grupo ali do Alexandre de Moraes, usou-se muito mal a criatividade para, infelizmente, impor essas denúncias, essas prisões, e agora esse processo, né, em que essas pessoas estão respondendo sem qualquer fundamento. Então, dar transparência a tudo isto significará, de fato, a possibilidade de desmontar toda essa farsa que foi criada, a farsa de um golpe, de uma tentativa de golpe que nunca existiu, nunca aconteceu. Então, eles estão realmente com receio disso, vão se cercar o máximo possível e, digo mais, podem acelerar o processo, né, como o doutor Cláudio falou, olha onde eles estão, na China, na Rússia, enfim, de maneira conjunta, eles podem, inclusive, acelerar o processo de fechar ainda mais, tirar ainda mais as nossas liberdades, né, aprofundar a tirania aqui, a censura, exatamente por conta dos riscos que eles estão correndo.